Bem, agora eu quero dar um presente para a irmã. Acho que ela deu uma saidinha aí. Ela dá uma volta, né, irmã? Volta assim, a irmã Rosângela está ali do ladinho. Irmã, volte aqui, eu tenho um presente para me entregar aqui, né? Mas enquanto ela volta, queridos, eu estava ouvindo os pedidos e agradecimentos de vocês e eu queria aproveitar e reforçar o pedido que a própria irmã Rosângela fez. Nós temos hoje, graças a Deus, uma quantidade muito grande de pessoas estudando a Bíblia aqui no nosso distrito. Obrigado, viu? São muitas pessoas mesmo, mais de 200 pessoas estudando a Bíblia com irmãos das 6 igrejas aqui de Paulínia. É um número bastante abençoado, bastante expressivo, e temos que orar mesmo por essas pessoas. São estudos de todas as maneiras, né? Pelo WhatsApp, pelo Zoom, presencial, entrega a lição, vai embora, mas oremos para que o Espírito Santo possa ir fazendo esse trabalho na vida de cada uma dessas pessoas, muitos, né? Eu também quero agradecer a Deus porque hoje eu e minha esposa conseguimos nos vacinar. Abriu ali a minha idade, eu estava de olho ali, estava chegando perto, chegou a minha idade e eu consegui me vacinar. Não consegui me vacinar aqui em Paulínia, que está meio difícil, mas eu tenho endereço em outra cidade, deu certo, fomos aqui pertinho do lado, e tanto eu quanto ela nos vacinamos, estamos bem, sem reações por enquanto, tomara que fique assim, porque sábado nós estamos aqui novamente com vocês, aqui na igreja no sábado, esse próximo sábado já, mas quero agradecer a Deus, né, porque é uma boa oportunidade de estarmos ainda mais protegidos. E pedir que vocês continuem orando pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos aqui no distrito que estão nesse momento infectados, estão doentes, mas nenhum em estado grave dos nossos irmãos, né? Estão se tratando em casa mesmo. Mas há uma senhora que já há algum tempo não frequentava aqui conosco, mas as filhas disseram que ela é daqui do São José, chamada Francisca. A irmã Francisca, não sei se alguém se lembra, ela é mãe de uma irmã chamada Lícia. Eu fui visitá-la no hospital essa semana e ela está numa situação muito difícil. Inclusive ela pediu para nós orarmos, falou, peço para os irmãos orarem. E eu falei, de qual igreja vocês eram? Aí a irmã Lícia falou, eu sou da Central, mas a minha mãe era do São José. Eu vi a senhora ali na cama, não me lembrei de ter visto ela aqui, mas talvez algum irmão mais antigo possa se lembrar. Francisca Nunes. A situação dela é bastante delicada mesmo. Eles me chamaram para ungí-la, porém, como ela estava já inconsciente, não foi possível, né? Não podemos ungir uma pessoa inconsciente, mas precisa mesmo das nossas orações, ou para a cura, ou para dar descanso, porque a situação dela ali é bastante difícil realmente. Então, vamos orar sempre uns pelos outros, agradecer a Deus pela nossa vida e saúde, mas pedir a Deus que cuide dos nossos irmãos e dos familiares dos nossos irmãos que possam estar internados ou doentes nesse momento. Tá bom? Eu quero entregar esse presente aqui para a irmã Rosângela. Faz tempo que eu estou devendo, né, irmã Rosângela? Mas chegou o dia, pode vir aqui pegar a sua Bíblia. A irmã Rosângela participou aqui de um sorteio no distrito e eu tinha prometido uma Bíblia da Andrews, um sorteio para todos aqueles que estão hoje estudando a Bíblia com alguém. Irmã Rosângela, aqui está o seu presente, que Deus abençoe. É uma lei da Bíblia, nós abrimos aí para poder escrever uma dedicatória, tá bom? Mas ela é novinha, que Deus continue te usando, te abençoando para levar mais pessoas a Jesus. A irmã Rosângela, junto com o seu esposo, tem feito aí um lindo trabalho com pessoas aqui da nossa região, estudando a Bíblia com elas. Então, finalmente aí está o presente. Queridos, não se esqueçam também desse termo, ok? Quem ainda não preencheu, ainda dá tempo. Preencha, entregue para a Silvânia ou para mim, para que vocês tenham seus dados atualizados no sistema da nossa igreja, tá bom? E não haja nenhum problema de precisar retirar os seus dados aí da igreja, caso você queira permanecer com os seus dados na sede da Igreja Central, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa sede em Campinas, tá bom? Eu queria orar com você antes da gente entrar na mensagem de hoje. Então, dado esses recados, presentes e entregues, queria te convidar a fechar os olhos mais uma vez, assim como você está. Vamos falar com Deus neste momento. Pai querido que está nos céus, eu agradeço a Ti por nos conceder mais um dia de vida, de saúde e por nos trazer até este lugar. Nós vamos neste momento abrir a Tua palavra e convidamos o Senhor a estar conosco.
e o Teu Espírito fale ao nosso coração mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, você já percebeu como nos dias de hoje, e a cada dia que passa, está mais difícil separar o falso do verdadeiro, né? Está cada vez mais difícil, em tudo. Eu me lembro que já faz um tempo que eu saí da última empresa em São Paulo, foi em 2014, 8 anos quase. Na agência bancária onde eu trabalhava, havia uma máquina nos caixas para verificar se as cédulas são verdadeiras ou falsas, porque a cada dia que passa, os criminosos estão fazendo notas mais parecidas com as notas verdadeiras, enganando muita gente. Então a pessoa que trabalha no caixa recebe uma nota, se ela achar suspeita, ela passa ali na máquina, a máquina na hora vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. E eu me lembro que antigamente, porque eu trabalhei bons anos no mercado financeiro, algumas notas você pegava na mão e já falava, mas isso aqui é falso, está na cara que isso aqui é falso, né? Só por sentir na mão, o caixa, o gerente já sabia, essa nota não é verdadeira. E aí, infelizmente, o banco não podia aceitar, a pessoa ficava com prejuízo, mas a cada dia isso vai ficando mais difícil, mais parecido. E não é só com dinheiro não, né? É com uma marca de roupa, uma marca de relógio, uma marca de tênis, o que quer que seja. Um produto, uma marca, uma cédula, o verdadeiro e o falso estão andando muito próximos uns dos outros. Até as notícias, né? Até as notícias. Como é difícil quando você recebe uma notícia ali na sua rede social. Será que é ou não é? Eu sou muito desconfiado, né? Muito desconfiado. Sempre que eu recebo alguma coisa, eu já fico pensando, não deve ser verdade. Eu já procuro imediatamente em outros lugares se está falando alguma coisa sobre essa notícia. Agora, a gente recebe tanta coisa, né? Tanta coisa que é difícil. Sempre que eu recebo uma mensagem, por exemplo, falando que eu ganhei alguma coisa, eu desconfio. Eu sempre desconfio. Clique aqui porque o Boticário está dando perfume no Dia dos Namorados. Não dá coisa nenhuma. Imagina, vão dar alguma coisa, né? Clique aqui porque o McDonald's tem um lanche para você. Eu acho que não tem não. E eu não clico não. E geralmente não deve clicar, viu, irmãos? Porque essa é uma maneira que eles têm de captar os dados do seu celular, clonar o seu WhatsApp ou o seu celular. Então, quando vem assim muito de graça, eu não clico não, porque eu não acredito. Não acredito. Se tiver sorteio, que seja ali na loja física, mas eu não clico nessas coisas não. A verdade é que a gente não sabe mais no que acreditar. É uma guerra política muito grande, não só no nosso país, mas em todo o planeta. E a gente está no meio de tudo isso, né? E agora, vou acreditar no quê? E aí, eu me lembro, eu era criança, então eu me lembro vagamente, que havia um programa no SBT que se chamava assim, Acredite Se Quiser. Não sei se alguns vão se lembrar, ele é um programa antigo, e minha avó assistia muito, né? Minha avó já é falecida há muitos anos, mas ela assistia muitos programas do Silvio Santos e SBT, essas coisas todas, e eu lembro que eu, quando criança, ficava impressionado, porque eram notícias absurdas, né? Quem se lembra vai concordar comigo, mas na minha mente juvenil, infantil, eu ficava, puxa vida, nossa, mas é isso que aconteceu mesmo? E era super exagerado, não era verdade tudo aquilo, mas era um programa ali super sensacionalista. Acredite se quiser. Bom, na Bíblia nós encontramos alguém que foi rotulado, porque não acreditou naquilo que ele não pudesse ver. É aquele famoso, eu só acredito vendo. Quem você lembra na Bíblia, quando a gente fala assim, quem é que precisou ver para crer? Você lembra? Tomé, né? Tomé é o primeiro que vem na nossa cabeça. Porque a gente sabe que foi assim com Tomé. Vamos ver, vamos só revisar rapidamente essa história, para a gente entrar nesse tema. João capítulo 20. Essa história de Tomé, o pobre de Tomé, que já ficou rotulado, né? O apóstolo incrédulo, aquele que só acreditava vendo. Tanto é que até hoje, quando alguém não está acreditando muito, né? Fala assim, olha, eu sou igual a Tomé, eu preciso ver para crer. Eu não acredito muito não, né? Então, vamos abrir a Bíblia e relembrar essa história. João capítulo 20, a partir do verso 24.
capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então esse é o episódio, né, irmãos? Esse é o episódio. Os discípulos dizem que viram Jesus, Tomé não estava lá naquele momento, e então, por conta disso, ele falou: eu não acredito não. Vocês vão me desculpar, mas eu não acredito nessa história de vocês não. Jesus ressuscitou, esteve aqui com vocês, eu só acredito se eu puder ver. E mais do que isso, né? Se eu puder tocar, se eu puder ver ali as marcas, se eu puser a mão no lado onde ele foi ferido, aí eu vou acreditar. E daí veio a fama de Tomé. Ele só acreditava naquilo que ele podia ver. E quando Jesus o encontra, a partir do verso 26, Jesus fala sobre isso mesmo. Verso 26: depois de 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, mas agora Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a sua mão e coloque ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Esse é o episódio de Tomé. Essa última frase é marcante, né? E é importante para nós hoje, no nosso estudo aqui. Bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram. Tomé creu, mas antes ele precisou ver e tocar para ter certeza daquilo que estava acontecendo. Ele precisou ver primeiro. E quando a gente vai para o livro de Hebreus, nós vamos descobrir a definição de fé, pelo menos para o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Vai comigo no livro de Hebreus capítulo 11. Vai abrindo aí, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler aqui uma definição. Uma definição do que é fé. Verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não pode ver. Definição do que é fé. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto você lê comigo. Está transmitindo? Não? Não, só para saber se está transmitindo ou não. Para a gente mandar o link no grupo da igreja. Alguém me perguntou aqui no particular. Se tiver como colocar no grupo da igreja o link, alguém pediu aqui desse culto aqui, tá bom? Então olha só, fé, Hebreus 11:1, fé, a definição de fé, tem duas definições de fé aqui aparecendo na tela, né? Primeiro, é a certeza das coisas que eu espero. Eu estou esperando alguma coisa, talvez eu não tenha muita evidência de que isso vai acontecer, mas no meu coração eu tenho certeza. Bom, isso é fé. Eu tenho fé. Amanhã eu preciso trabalhar o dia inteiro. Eu vou trabalhar na obra. Precisa estar sol, porque se estiver chovendo não vai ter trabalho. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Veja, eu tenho certeza que alguma coisa vai dar certo. Mas é pela fé, porque o tempo pode virar. Amanhã eu posso acordar e está chovendo, não deu certo. Mas não, vai dar certo, é certeza do que eu estou esperando. E a segunda frase é convicção dos fatos que eu não estou vendo. Então fé também é algo que eu não estou vendo, mas eu já acredito. Justamente o contrário do que aconteceu com Tomé, não foi? Tomé primeiro precisou ver para depois acreditar. Mas de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 1, é convicção dos fatos, mesmo que eu não esteja vendo. Isso é fé. Provavelmente essa é a melhor definição de fé que a Bíblia nos apresenta, né? Hebreus capítulo 11, aliás, é um capítulo extraordinário sobre esse tema da fé, heróis da fé. No verso 6, nós vamos encontrar, inclusive, o texto dizendo assim que sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque como é que você pode se aproximar de alguém sem crer primeiro que ele existe? Então, para crer em Deus, eu preciso de fé. Eu preciso ter certeza das coisas que eu estou esperando vindas de Deus. E eu tenho que ter convicção dos fatos que eu não estou vendo. Porque nós não podemos ver Deus fisicamente. Nós podemos senti-lo, né? Experimentar, ter uma experiência com ele, mas eu não posso ver. Então isso é fé. Eu estou convicto. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu acredito. Agora, o interessante é que nós estamos sempre lutando contra o desânimo, estamos sempre lutando contra a descrença. A vida é dura, a vida é difícil, né? Uns mais, outros menos, mas estamos sempre nessa luta de acreditar ou não acreditar, é verdade ou não é, mas será ou não, é difícil, é difícil. Agora eu queria aproveitar os minutos que a gente tem aqui para corrigir uma injustiça feita com o pobre do Tomé aqui. Ele ganhou a fama de ser alguém que primeiro precisava ver para depois acreditar, mas veja, ele não foi o único, viu? Todos os outros discípulos passaram por problemas parecidos. E eu quero que você leia comigo o livro de Marcos agora. Vamos voltar para os evangelhos. O evangelho de Marcos, capítulo 14. Você vai ver mais pessoas que não creram. Em Marcos, capítulo 14, primeiro, nós vamos ver os líderes religiosos da época. Nós vamos chegar ainda nos apóstolos. Mas primeiro, vem comigo aqui, Marcos capítulo 14, nós vamos ler o verso 62. Marcos capítulo 14, versos 62 a 64. Esse aqui é o contexto do julgamento de Jesus Cristo. Jesus está de frente a frente com os líderes da época, e eles fazem uma pergunta dizendo assim: você é o Cristo? Você é o Filho de Deus? E aí Jesus responde assim no verso 62: e Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Verso 63. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessitamos de testemunhas? Ouviram as blasfêmias. O que parece? E todos o julgaram réu de morte. E puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes murros e dizer: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Agora olha só, no verso 63 diz assim que os sacerdotes rasgaram as suas vestes, porque eles não acreditavam no que Jesus havia acabado de dizer. E olha, eles estavam vendo, hein? Eles estavam de frente para o Filho de Deus, para o Salvador, para o Messias tão aguardado, e não o reconheceram. Em outras palavras, não creram. Você é o Filho de Deus? Eles perguntaram. Jesus falou: sim, eu sou, e um dia você me verá lá direito do Todo-Poderoso. E eles disseram: é mentira, você é um mentiroso. Rasgaram as suas vestes, e um sacerdote nunca podia fazer isso. Aquela roupa era a roupa escolhida por Deus para eles, inclusive. Um sacerdote só podia rasgar as suas vestes em sinal de profundo arrependimento e tristeza. Aí ele podia. Era comum até no Antigo Testamento, né? Rasgar as roupas, colocar cinza na cabeça, era um ritual da época ali, um costume da época, mas eles não podiam fazer isso por qualquer coisa. E aqui o sumo sacerdote está de frente, mas não acreditou. Olha que oportunidade de ouro que eles perderam, né? Passaram a vida esperando o Messias, e quando ele esteve de frente para eles, eles não reconheceram, eles não acreditaram. Que tristeza para eles, os líderes religiosos da época, as pessoas mais entendidas de Bíblia da época. Isso é triste, né? Esses homens tinham boa parte do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, decora. As crianças, com 10, 12 anos, já começavam a decorar os livros do Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. As crianças decoravam. E aqueles pequenos jovens que se mostravam mais habilidosos eram separados, iam ser treinados para se tornarem no futuro mestres da lei.
e quem sabe até escribas e fariseus. Eles tinham boa parte da Bíblia aqui, na mente, e não reconheceram o cumprimento da profecia bem à sua frente. Olha que coisa, né? Como é difícil esse negócio de fé, de ver, de acreditar, de saber. Vem comigo agora no capítulo 16, ainda é Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Aí do ladinho, né? Versos 9 a 11 primeiro. Agora já estamos na ressurreição de Jesus. E olha o que diz o verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelida 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Olha só, eles estavam reunidos, tristes, chorando, porque foram amigos, companheiros de Jesus. Jesus havia morrido, eles estavam ali reunidos e tristes. Porém, veio Maria Madalena trazer uma ótima notícia: eu vi Jesus, ele ressuscitou. E aí olha o que diz o verso 11, que coisa estranha. Então, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, eles não acreditaram. Viu o que eu estou te falando? Eu estou te falando que o Tomé levou a fama, mas não foi só ele não, você percebe? Maria Madalena viu Jesus, foi a primeira que viu Jesus vivo, depois dos dias ali no sepulcro, e a primeira coisa que ela quis foi compartilhar, né? Amigos, olha, Jesus está vivo, eu mesmo vi. E aí diz a Bíblia, eles ouviram, mas não acreditaram. E sabe por que eles não acreditaram? Porque não foram eles que tinham visto, porque foi ela, do mesmo jeito que Tomé. Igual, mas quem levou a fama foi o pobre do Tomé, né? Ele vai ficar chateado quando souber disso na eternidade. No verso 12, o negócio fica ainda pior. Dá uma olhada, a história continua. Depois disto, desse episódio com Maria Madalena, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. São os famosos discípulos ali de Emaús aqui, né? Que estão em Lucas 24. Jesus apareceu para 2 que estavam indo para o campo. E eles, indo, também anunciaram aos demais. Esses 2, assim como Maria Madalena, correram para contar: Jesus está vivo. E olha o finzinho do verso 13: mas também a estes 2, eles não deram crédito. Olha essa história, gente. Revelações aqui, limpando a barra do Tomé. Não foi só ele. Os discípulos tiveram 2 experiências. Primeiro, Maria Madalena veio e falou: eu vi, ele estava de cara comigo, gente, ele está vivo. Não, Maria, você deve. Não, vai para lá, a gente está aqui, não vem com historinha, não, conversa fiada, como se diz, né, nos dias de hoje. Depois vieram 2 homens, que naquela época era um discurso mais confiável para eles. As mulheres não tinham, de fato, ainda muito valor naquela época, infelizmente, mesmo que Jesus tenha dado valor a ela. Tanto que a mulher foi a primeira a vê-lo, né? As mulheres ficaram na cruz com Jesus até o final, mas a sociedade não dava valor para as mulheres naquela época, e hoje ainda tem muito para crescer. Mas veio depois vieram dois homens, e ainda assim o discurso: tá bom, nós não vamos dar crédito, não. E Jesus já tinha dito que ele está. Fora a promessa de Jesus, né? Jesus passou esses dias, até, irmãos, eu estava fazendo um estudo no livro de Marcos e depois um pouquinho no livro de Lucas, de quantas vezes Jesus havia avisado que morreria e ressuscitaria. A minha lista ficou tão grande, gente, mas tão grande, que eu até parei de anotar, falei, depois eu continuo, mas eram vários e vários textos, tinha passado de 10 já. Jesus avisando: eu vou morrer, o Cristo veio padecer, mas ressuscitarei ao 3º dia. E eles não tinham, a ficha não tinha caído, simplesmente não tinha caído, por um motivo muito simples: porque eles precisavam ver. O problema é que até quando eles viram, ainda não creram com muita certeza. Quer ver? Se quiser deixar Marcos capítulo 16 marcado, pode deixar. A gente vai dar um pulinho rápido em Lucas 24. Lucas capítulo 24 narra essa história que eu acabei de te falar, dos 2 discípulos indo para Emaús. Jesus se junta a eles na caminhada. 24, vamos ler a partir do verso 36.
Olha só, gente, Lucas agora, 24, o verso 36, os dois discípulos estão contando para os outros, né? Para os apóstolos, você sabe, né? A diferença de discípulos e apóstolos. Os apóstolos são os 12 que andavam junto de Cristo, que foram enviados por Jesus depois para cumprir a missão, depois que ele voltou para o céu. Os discípulos eram os demais seguidores que eram numerosos, né? Então, às vezes a gente fala 12 discípulos, mas os discípulos eram muito numerosos, eram centenas. Apóstolos foram aqueles 12 que Jesus chamou, e depois o apóstolo Paulo, que também foi chamado, foi acrescentado a esse grupo pelo próprio Jesus. Mas então esses dois discípulos de Emaús estavam contando: olha, nós vimos Jesus, ele está vivo, mas não estavam recebendo muito crédito. E aí o verso 36, Lucas narra assim: eles ainda falavam essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. De surpresa, né? E disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo o quê? O Espírito. Os homens estavam com medo aqui, minha gente, estavam com medo. É um Espírito. Mas ele disse assim: por que vocês estão perturbados? Por que só vem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. O Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha que pouco difícil, por causa da alegria e estando admirados, né? Sabe aquele famoso, é bom demais para ser verdade? É o que estava acontecendo aqui. Eles estavam tão felizes, será? Alguém, não, mas é um espírito? Não, mas será que é mesmo? Tão felizes, tão admirados. Jesus falou assim: vocês têm aí alguma coisa para comer? Verso 42, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e então ele comeu na presença deles. Olha que interessante, né? Para que aqueles homens pudessem crer de fato que era Jesus, Jesus precisou fazer na frente deles uma refeição. Eu não sou um espírito, sou eu, Jesus. O que vocês têm aí para comer? O que vocês têm guardado aí na geladeira? Tem alguma coisa aí? Bota na mesa que eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou me alimentar, eu vou passar um tempo com vocês. Olha que dificuldade que nós seres humanos temos em acreditar de fato que alguma coisa como essa, alguma coisa grande está acontecendo bem perto de nós. E para caminhar aqui para o final, vamos voltar para Marcos capítulo 16, porque agora Jesus vai dar uma outra orientação para eles. Jesus vai falar algumas coisas para eles. Veja só, 16, verso 14. São histórias muito parecidas, narradas por pessoas diferentes, né? Marcos, Lucas. Algumas dessas histórias são a mesma ocasião, outras não. Jesus aparece numa outra, mas Marcos relata dessa forma. Verso 14. Finalmente, ele até começa com finalmente, né? Porque Jesus havia aparecido para uma mulher e eles não acreditaram. Jesus apareceu para 2 discípulos e eles não acreditaram. Aí a Bíblia fala assim, Marcos, já cansado, escreve: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam na mesa, e censurou a incredulidade e dureza do seu coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Vocês não acreditaram, hein? Eles vieram trazer, vocês não acreditaram. Verso 15: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer, esse será condenado. Olha só, agora Jesus aparece na frente deles e fala: por que vocês não creram? Maria Madalena veio aqui e deu o recado. Depois outros 2 vieram e contaram: por que vocês não acreditaram? Porque eu estava dizendo para vocês através deles. Eu precisei aparecer aqui para vocês acreditarem, verem as marcas nas mãos, me tocarem, sentarem e comer junto com vocês, para vocês terem certeza. Quando você estuda um pouquinho mais esses textos, você chega à conclusão de que não só Tomé, mas todos eles, né, precisaram primeiro ver Jesus para depois acreditar. Nós não encontramos aqui, né, nesse trecho, nesses textos que lemos, os discípulos crendo: opa, ressuscitou, amém. Onde eles estavam anos atrás, eles agiam com descrença, desanimados, achando que isso ia acontecer, tristes, desanimados, desesperançados. E isso é triste, porque Jesus havia avisado, como lembrou bem o irmão,
O recado já estava dado há muito tempo na Bíblia, e eles não criam naquilo que estava há tanto tempo já programado, profetizado. Jesus censurou, né? Jesus repreendeu. Por que o coração de vocês é tão duro? Por que vocês não acreditaram? Lembra do texto anterior que a gente leu no livro de João? Jesus para Tomé: bem-aventurado aquele que crê mesmo sem ver, que é a definição de Hebreus capítulo 11. É a certeza dos fatos, é a convicção dos fatos que se esperam, a certeza das coisas que eu não estou vendo. E aí, por que eu te falei tudo isso essa noite? E agora a gente vai para a parte final. Porque a pergunta para nós hoje, nos nossos dias, é a seguinte: será que eu e você continuamos renovando a cada dia a nossa esperança no advento de Cristo, no retorno de Cristo? Veja, essa pergunta ela parece tão óbvia, né? Mas tão óbvia que ela precisa ser dita. Eu trabalhei uma vez com um superintendente que ele falava sempre assim para nós da equipe: o óbvio tem que ser dito. O óbvio não é para ficar guardado. O óbvio é para ser dito, porque para alguns não é tão óbvio como pode parecer para você. Então a pergunta é: eu hoje, olha que eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós levamos no nome a crença, a esperança da volta de Jesus, né? Nós carregamos no nome da nossa igreja